Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele programa sobre 5 de novembro, eleição nos Estados Unidos. Vocês estão apavorados? A gente também. Pedro e Cora, como vocês sabem, toda terça-feira, toda quinta-feira, no YouTube do Meio, na sua plataforma favorita de podcast. Eu sou Pedro Dória, ao meu lado, hoje virtualmente, está minha amiga Cora Rona. Tudo bom, Cora? E aí, já sabem quem vai votar? Cara, eu tô tão tensa, tão Ah, tensa, tão tensa. vamos conversar sobre isso. Vem! Cora Rony, preparada para a eleição? Você vai votar em quem? Cara, antes cesse, né? Essa é uma eleição tão importante que o mundo inteiro devia poder votar. Eu posso te dizer que eu estou preparada para ter um ataque de nervos, que eu estou super estressada com essa eleição. E aí eu fico pensando se isso é um excesso de. Quer dizer, porque a gente tem uma bolha, né? Todos nós vivemos numa bolha. Eu fico pensando se, ok, nós estamos aqui no Brasil, angustiados com as eleições nos Estados Unidos, o que isso tem a ver com a gente? Eu devia estar mais preocupada com o buraco que tem aqui na minha calçada, que amanhã a gente pode tropeçar e levar um tombo, e isso vai ter uma consequência mais direta do que o resultado das eleições nos Estados Unidos. Mas eu estou encarando essas eleições como uma questão moral, sabe? Eu não estou encarando essas eleições como eleições normais, como uma escolha entre duas pessoas, porque eu acho que não é. É uma escolha entre duas maneiras de estar no mundo, entre. Olha, eu ia dizer civilização e barbárie, mas eu acho que quando a gente diz civilização e barbárie, a gente também está sendo. A gente está diminuindo o que é a barbárie, porque não é barbárie. Barbárie é engraçadinho, de repente, você pensa, né? Vamos dizer que são duas formas de civilização completamente opostas. E acho isso sério, sabe? Acho isso mais sério. O fato é o seguinte: mesmo que a Câmara ganhe, e eu torço para que isso aconteça, o fato é que você tem metade de um país daquele tamanho disposto a votar no Trump. E não é, no caso, disposta a votar no Trump, no caso, é achando legal tudo que o Trump representa. Porque tanto faz se o Trump mente. O Trump, você vê que o Trump pode fazer o que quiser, ele pode assassinar uma pessoa na via pública e isso não vai ser nenhum problema com os apoiadores dele. A questão é que o Trump valida uma corrente extremamente misógina, homofóbica, racista mesmo de gente, de reação. São sentimentos que você pode dizer, mas todo mundo tem uma hora ou outra que pensa assim, ou isso estava no fundo das pessoas e as pessoas não tinham coragem de falar. Eu já li tudo isso, mas a questão não é essa. A questão é que o ser humano nasce selvagem, mas a educação ensina ele que ele não pode ser egoísta, que ele não pode querer tudo só para si, que ele tem que aprender a viver em sociedade, que ele tem que viver com outras pessoas, que ele não pode matar o colega, em suma. Né? É isso. Estou exagerando? Eu não sabia que você era robesiana, Cora. Sou. No fundo, né? É, Desculpem, eu me estendi isso aí falando. não tem nenhum problema. É, eu tenho pensado muito sobre isso, Cora.
E eu discordo da sua leitura. Vamos ver. Deixa eu organizar aqui o que eu estou pensando, porque não está propriamente organizado. Mas, primeiro, e eu acho que mais importante, eu concordo com a sua visão de mundo. Eu acho que não é. Eu acho que a eleição do Donald Trump vai ter efeito para muito além das fronteiras dos Estados Unidos e vai nos afetar. Então, eu acho que você tem toda a razão de estar preocupada com essa eleição. E eu torço imensamente para que a Kamala Harris seja a primeira presidente mulher dos Estados Unidos. Eu acho que é sim um marco civilizatório. Eu acho que ela fará um governo bastante melhor do que o governo do Joe Biden. O Biden representa um partido democrata antigo, enquanto que a Kamala, antigo, eu digo, anos 60, anos 70, sim, enquanto que a Kamala representará, ela volta a representar o Partido Democrata do Bill Clinton, da Hillary Clinton, do Barack Obama, sabe? Que eu acho que é um partido melhor do que o partido do Lyndon Johnson e o partido do Jimmy Carter. Eu acho que é mais sofisticado e tal. Então, do ponto de vista da sua visão de mundo, eu acho que eu estou... Não que isso seja qualquer surpresa, né, Cora? Mas eu estou total de acordo com você. Eu acho que o Trump representa aquilo que você disse que ele representa. Ele é um sujeito profundamente misógino, um sujeito profundamente racista, e acho que acho que ele vai ser um sujeito, inclusive, muito mais, e depois a gente pode conversar um pouco sobre isso, um sujeito muito mais perigoso do que ele foi no governo que começou com a eleição de 16. Sim, com certeza. Porque no governo que começou com a eleição de 2016, ele se elegeu e ele foi cercado durante quase todo o governo por pessoas do Partido Republicano tradicional, que continham ele. E dessa vez, essas pessoas foram sendo expulsas, está todo mundo votando na Kamala Harris. O Mike Pence, o vice-presidente dele, vai votar na Kamala Harris. Quer dizer, é um troço... Dick Cheney vai votar na Kamala Harris. George W. Bush vai votar na Kamala Harris. Olha, Dick Cheney votando... Dick Cheney vai votar na Kamala Harris, né? Então, o tipo de gente que vai para a Casa Branca... Mas isso é uma coisa engraçadinha, mas é uma coisa, na verdade, muito preocupante, porque isso Nossa, pois é. O tipo de gente que vai com Trump para a Casa Branca dessa vez é um tipo de gente que vai reforçar os piores instintos do Trump ao invés de combatê-los. Então, é um governo muito mais perigoso e com capacidade de, em sendo os Estados Unidos, afetar globalmente o mundo de muitas maneiras. E uma das maneiras que ele reforça, ele afeta, é pelo fato de que, caramba, ele vai inspirar muita gente aqui no Brasil, né? Ele vai agitar os bolsonaristas. O bolsonarismo que está meio moribundo, eu acho que tem uma chance de se reavivar. Então, acho que tem uma coisa perigosa aí. Isso é uma coisa. Então, esse é o pedaço com o qual eu concordo com você. Mas quando você fala dos eleitores do Trump, eu discordo da caracterização. Eu acho que essas pessoas, o que move elas não é misoginia, o que move elas não é racismo, o que move elas não é a massa de eleitores, tá? Não é racismo. O que as move é um sentido antissistema. Mas espera. Eu concordo com você nisso. Eu teria adorado discordar.
A gente discordar uma vez ia ser tão divertido, bater de Não, frente assim. tudo bem, a gente vai concordar. Mas eu, na verdade, não achava que a gente ia discordar tanto assim, não, tá? Mas o que eu quis dizer, eu não sei se eu soube me expressar, é que ele permite as pessoas serem o seu pior. Ele traz o pior instinto das pessoas, ele à tona, ele torna ok você ser contra as mulheres, você fazer piadas racistas, você ser uma pessoa má. Agora, sim, para algumas pessoas sim, mas eu acho que para a maior parte do eleitorado não é isso que acontece. O que eu acho que acontece é o seguinte: a impressão que as pessoas têm é de que existe um sistema, uma máquina que trabalha contra elas. E eles acham, as pessoas têm a impressão de que existe uma elite que não é uma elite apenas financeira, é uma elite cultural, é uma turma que se acha muito sofisticada e que olha para baixo, para o povo, como que do Olimpo. Sim. Isso gera uma imensa frustração, isso gera raiva, isso gera ressentimento. As pessoas têm a nítida percepção de que a vida delas está piorando. E o que o Trump, a maneira como as pessoas percebem o Trump, é que o traço principal dessa elite é uma certa correção política na maneira de falar, é uma certa é um certo moralismo, por assim dizer. A gente está acostumado a pensar em moralismo como uma coisa assim, que trata de sexualidade, né? Que trata de a gente pensa em moralismo como uma coisa careta. A gente não pensa em moralismo como a atitude das pessoas progressistas. Mas, de certa forma, com esses nossos valores sofisticados, nós, os progressistas, enquanto a turma está vivendo uma vida que está muito difícil, a impressão que eu tenho é que nós somos percebidos como os moralistas, como umas pessoas sempre dispostas a dar lição de moral a respeito de quais são os valores corretos, os valores iluministas, os valores sofisticados, Concordo. enquanto a vida está dura pra cacete. E o Trump, o que eu acho que ele representa para boa parte dos eleitores, não é o misógino, não é o homofóbico, não é o racista, embora ele seja essas coisas todas. É, em essência, o sujeito que não liga para essa postura, entre aspas, moralista, essa coisa de quem tem todas as virtudes do seu lado e olha de cima para baixo, entende? Então, quando a gente usa essa palavra antissistema, às vezes as pessoas tendem a entender isso como pelo componente antidemocrático que a palavra tem. E a palavra tem esse componente antidemocrático, sim. Mas a gente não costuma ver como a turma olhando para nós em Versailles, sabe? Eu acho que tem um componente muito importante disso que se mostra também aqui no Brasil e que a gente precisa começar a encarar. Eu concordo com você. Eu sei exatamente onde essas pessoas estão. Era exatamente onde estavam os eleitores do Bolsonaro aqui no Brasil. E a gente Onde pode. estão os eleitores do Pablo Marçal? Pois é, sim. São aquelas pessoas que querem que o mar pegue fogo para comer camarão frito, basicamente. Porque não estão se sentindo validadas pela vida ou pelo sistema, não acham que estão recebendo o que deveriam receber, mas eu acho que no caso do Trump tem uma coisa mais séria, porque o caso do Trump não é uma eleição, é uma reeleição. Quer dizer, os caras já sabem que. Porque eu justifico, digamos, a pessoa votou no Marçal,
dessa vez, lá em São Paulo. Porque está de saco cheio de tudo, porque quer que tudo se exploda, e é isso aí, e vamos acabar com tudo. Mas aí, quando conhece o cara, tem 4 anos para conhecer o cara, eu não acho que, a essa altura, se justifique votar no Trump. Eu entendo quem não vai votar. Eu entendo os votos de protesto, sei lá, votar na Jill Stein, por exemplo, que é a candidata do Partido Verde, ou eu entendo votar em branco, eu entendo não ir votar, mas dar um voto ao Trump a essa altura do campeonato, depois de tudo que ele já fez, depois de ter sido condenado, veja bem, a gente não está falando só de uma pessoa de sistema. A gente está falando de uma pessoa predadora, de uma pessoa perigosa, uma pessoa que já foi condenada. Eu concordo com tudo sabe? isso. E eu acho que eu não sei se está no meu coração perdoar os eleitores dele. Não, e eu não tô falando. E eu não estou falando em perdão, não, Cora. Eu sei, eu digo compreender. Essas pessoas querem botar fogo nos Estados Unidos, e junto com os Estados Unidos, meio Ocidente. Eu só estou dizendo que é importante a gente entender o que move, o que mobiliza, entendeu? Quais são os afetos que mobilizam. E eu não acho que o problema é que essas pessoas sejam misóginas, racistas e homofóbicas. Eu acho que essas pessoas estão de saco cheio e querem botar fogo em tudo. E esse é o nível de saco cheio que elas estão. Pois é, mas você vê, é uma coisa muito complicada, porque a massa sempre é melhor do que o cara que ela elege, como se você for pegar um retrato geral. Então, você vai dizer, os alemães que elegeram Hitler, eles também estavam de saco cheio. Eles não podiam ser todos nazistas. Mas eu acho que é diferente. Eu acho que é diferente, sabe por quê? Porque o Hitler foi concretamente eleito por uma minoria de alemães. Ele não teve... ele jamais passou por uma eleição que ele tenha tido mais do que 20% dos votos. E depois foi apoiado pela vasta maioria. Não, bem, quando ele já tinha instaurado uma ditadura em que era uma má ideia você não aprovar, né? É muito difícil... Enfim, a gente não precisa... É que eu não acho que o Trump seja um Hitler, eu acho que ele é um bicho novo. Não, eu não estou dizendo... eu não acho que os americanos vão, daqui a 4 anos, se o Trump dissolve a democracia americana, eu não acho que essa metade dos americanos que são anti-Trump vão se tornar uma massa nazista com bandeirinhas dos Estados Unidos, celebrando os Estados Confederados da América, ou seja, lá como se chama o país pós-ditadura. Sequer estou convencido de que o Trump consiga instaurar uma ditadura, embora eu acho que ele vai tentar. Eu só acho que eles vivem... Eu acho que a democracia está em dívida com uma quantidade grande de pessoas e a gente precisa começar a encarar esse problema. Sim, eu concordo. Isso eu concordo inteiramente com você. Porque eu acho que quando você chega num ponto em que as pessoas se dispõem a votar num Trump, há uma coisa profundamente errada nesse sistema. Bolsonaro, Pablo Marçal, tudo igual. Mas há uma coisa errada nas pessoas também. Não vamos dar de barato isso, que o sistema me empurrou para isso, ou eu não sabia, ou, sabe? Eu acho Agora, que... é que não é isso, é que as pessoas são pessoas que estão num saco cheio tal que elas estão dispostas a botar fogo no navio, sim, porque dane-se. Entendeu? Tem um senso destrutivo, sim, tem um senso de busca de caos, sim, mas é um senso de que o mundo está horrível para mim, agora vai ficar horrível para todo mundo, sabe? Eu sei, Se não desmontar tudo,
não remonta num sistema, num jeito que eu vou ter chance, porque do jeito que está hoje eu não tenho chance nenhuma. Do jeito que está hoje, eu vou ser excluído para sempre. Do jeito que está hoje, esse troço não é para mim. Eu não sou cidadão nesse espaço. Então, veja, existe um sentimento de desejo de destruição, sim. Existe um sentimento de busca do caos, sim. Mas é movido por uma revolta de uma percepção de que a democracia é um engodo. Esse sistema não me leva em consideração. Essas pessoas olham para mim, essas pessoas que estão no comando desse sistema olham para mim de cima para baixo, acham que eu sou inferior. Não vem com esse papo de que é um troço em que todos são iguais, porque não é. O famoso basket of deplorables, hein? Essa foi. Você sabe que o Biden se referiu aos eleitores do Trump como garbage. Mas se referiu, peraí. Mas são duas. Peraí. Vou defender o Biden. Que ele se atrapalhou com as palavras, que ele estava se referindo ao comediante que chamou a turma de Puerto Rico. Eu vou, pois é. Cara, eu sei disso, mas o problema é que ele cometeu um ato falho muito concreto. Se você olha para a frase dele, ele estava se referindo a um comediante que no Madison Square Garden fez um discurso antes do Trump fazer, em que se referia às pessoas que moram em Puerto Rico como garbage, como lixo. Ele disse que era uma ilha de lixo flutuante. Que era uma ilha flutuante de lixo. Mas estava se referindo às pessoas que moram lá, evidentemente. Aí o Biden estava se referindo a isso. Pois é. E completou a frase dele dizendo: lixo são os eleitores do Trump. É claro que se ele tivesse parado para organizar o pensamento, coisa que Joe Biden tem tido dificuldade de fazer, ele não teria pronunciado essa frase. Mas, ao mesmo tempo, como que isso não é ato falho, Cora? Assim como a Hillary se referiu aos eleitores do Trump em 16 como basket of deplorables, o Biden se referiu a eles como garbage, e é o que eles pensam. Olha, e a gente não precisa ir muito longe, porque a gente vê isso aqui no Brasil. Pobre de direita. Que é uma outra maneira de falar essa gente que é o quê? Entendeu? É olhar para essas pessoas com nojinho. Entendeu? Eu te cito um cartoon que eu recebi aqui no Brasil, que é muito interessante. É uma barata. Está se referindo aos eleitores do Pablo Marçal e do Bolsonaro. Tá? Uma barata perante perante a urna eletrônica e vai digitar sim para a imagem de uma lata de DDT. De uma lata de dedetizante. Eu acho essa... É um troço que, por um lado, está citando um cartoon da New Yorker, que é um cartoon da New Yorker de uns anos atrás, em que tem um bando de ovelhas olhando para um outdoor de um candidato, e o candidato é um lobo, e uma ovelha está falando para outra. Pelo menos ele fala a verdade. Pelo menos ele fala o que pensa. Mas tem uma diferença profunda entre o cartoon das ovelhas olhando para o lobo, porque ele está chamando aquelas pessoas de ovelhas inocentes. Quando você mostra uma barata, você está chamando as pessoas de barata. Entendeu? Então, no Brasil, é esse nojinho com o pobre de direita, é esse nojinho com essa gente iludida que quer ser empreendedora, entendeu? Uberpresário. É uma arrogância, entendeu? Enfim, meu ponto eu acho que existe... Enfim, eu acho que eu já fiz meu argumento. Eu concordo com você, mas eu acho que os nossos argumentos... que as pessoas queiram botar fogo no navio em que estão. Olha, é o caso do escorpião que morde o sapo, é o cara que quer botar fogo no mar para comer o camarão frito, né? Essas coisas, essas imagens, mas eu acho que os nossos
pontos de vista, eles se complementam, porque eu acho que, ao mesmo tempo, eu entendo a coisa antissistema, eu entendo onde essas pessoas estão, mas eu, por outro lado, também percebo que há uma coisa, há uma, como é que eu posso dizer, um elemento de maldade que se satisfaz com um cara como Trump. Uhum. E eu acho que, de um modo geral, nós, como sociedade, não estamos sabendo nos defender desses elementos. Eu concordo. Sabe? Eu, por exemplo, eu vi uma manchete, se não me engano, no Guardian, sobre o Trump. Trump fez esse último discurso do Trump, e aí ele diz assim, no final da campanha, Harris diz isso, e Trump brinca em matar os jornalistas. Então, tudo que o Trump fala de absurdo vira uma brincadeira, ele sabe, não é uma coisa que a gente possa definir assim. E eu acho que palavras têm que ter um peso, afinal de contas. Você não pode deixar o cara sair falando o que ele quer. Claro, eu concordo com você. Só que a gente vive num mundo, a gente vive numa sociedade em que uma quantidade muito grande de pessoas se sentem hoje diminuídas a um ponto tal que estão dispostas a botar fogo no navio porque elas acham que precisa recomeçar do zero. Elas querem o caos porque elas acham que se você não tiver algo muito destrutivo, não tem renovação. Mas, enfim, a teoria indiana da Kali, né? Tem uma deusa na Índia que se chama Kali, que é a deusa da destruição. Que, na verdade, é a deusa da renovação. Há um culto a Kali. E não é que as pessoas sejam particularmente destrutivas, é que elas entendem que a Kali destrói o mundo para o mundo renascer. Mas a maneira como Freud vê Thanatos não é muito distinta disso, né? A dualidade que o Freud vê em Eros e Thanatos, que Eros é a criação e Thanatos é a destruição, Thanatos é a morte, Eros é a vida, a pulsão sexual e a pulsão da raiva, né, da destruição. O Freud faz uma coisa de uma dualidade. Você precisa de Thanatos para ver Eros. Você precisa do poder de destruição para ver o poder de criação, de construção. Então, tá um pouco em todos nós humanos, né? Os hindus não... essa imagem metafórica de Kali eu acho que é uma imagem recorrente, né? Palas Atena era a deusa do conhecimento e a deusa da guerra simultaneamente, né? Para os gregos. Eu acho que Temos livro? Cara, essa coisa da eleição a gente poderia ficar falando até a semana que vem, porque nós não vamos saber nada ainda. Não, né? Olha, há uma possibilidade de que a gente saiba rápido. É? Pode ser que demore, pode ser que seja rápido. Pode ser que a gente, amanhã, durante a madrugada... desculpa, amanhã que a gente está gravando na noite dia 4, né? Não na noite do dia 5, mas nas primeiras horas do dia 6, pode ser que a gente tenha um resultado. Vamos ver. Não é impossível. Eu não estou preparada psicologicamente para saber disso. Não, eu estou apavorado, Cora. Eu estou com vontade de me esconder embaixo da cama e só sair de lá depois que me disserem que está tudo bem, pode sair. Ou então, sei lá, ficar lá para todo sempre, porque... Não, cara, eu só vou concluir esse negócio porque eu acho isso super sério, sabe? Muito sério. Não é Kamala versus Trump. É esse tipo de sociedade em que você pode xingar todo mundo, em que a verdade deixa de ter qualquer valor. Cora, eu estou falando isso menos para você e mais para quem está nos ouvindo. Não
não interprete ninguém eu fazendo uma defesa da destruição. Não, evidente, eu sei É disso. só uma busca de tentar compreender o que move, o que impele essas pessoas à destruição, porque a minha impressão é de que essas pessoas estão sendo impelidas por um desejo de destruição mesmo. E eu só estou tentando aqui fazer um esforço de compreender de onde elas vêm. Deixa eu fazer uma consideração final ainda sobre essa coisa, Claro. Câmara Trump. Uma coisa que me chamou a atenção também nessas últimas semanas é que o Trump, como entretenimento, é muito melhor. E eu não sei até que ponto que isso tem um peso, porque a Câmara se repete muito. Eu vi o primeiro discurso da Câmara na convenção, achei excelente. Tal. Depois comecei a perceber que ela repete muito o que ela diz. Mas o Trump também, tá? Mas o Trump, você nunca sabe para onde vai a loucura dele. Você, de uma certa maneira, é feito aquelas pessoas que assistem Fórmula 1 para ver o carro que vai bater, ou, sabe? Esse tipo de coisa. É aquela coisa, não quero nem ver, mas, esse cara é imprevisível. Perfeito. E ela é previsível nas palavras. Ela tinha que ter uma variedade de palavras, de situações. Ela é muito certinha nesse aspecto da fala dela, e eu não sei até que ponto que isso estimula o eleitorado, sabe? Bem, será o que Deus quiser, alia iacta est, né? E agora é esperar. E, enquanto isso, eu vou pegar os livros, que são 2. Tá vendo? A Alma Encantadora das Ruas, o clássico do João do Rio, que você conhece, evidentemente, muito bem, e uma biografia do João do Rio, Vida, Paixão e Obra, do João Carlos Rodrigues. Excelente biografia. Excelente. O João do Rio foi o tema da Flip desse ano, e isso é uma sorte, porque aí as editoras relançam e você tem novos lançamentos. E eu tinha lido Alma Encantadora das Ruas, nem vou dizer há quanto tempo eu li isso, porque depõe contra a minha pessoa, mas enfim. E aí eu fui reler. E essa é uma edição comentada pelo Luiz Antônio Simas. É uma brilhante edição, sabe? Deve ser mesmo. Deve ser mesmo. Muito, muito bom. A Alma Encantadora das Ruas, o que é? O João do Rio, que foi o maior cronista da nossa cidade, na primeira parte do século, digamos, naquele comecinho do século XX, ele acreditava que cada rua tem a sua alma. E eu concordo com ele. É uma observação dele muito, muito correta, que cada rua tem o seu jeito. E ele fez um levantamento da vida no Rio de Janeiro como ninguém fez. A gente deve a ele o fato de algumas profissões nem terem desaparecido, né? De a gente saber que certas profissões existiam, porque ele as descreveu, porque eram ofícios muito pequenininhos, era uma gente muito miúda, e ninguém prestava atenção nas pessoinhas miúdas, e ele prestava, ele saía pela rua, e ele escrevia maravilhosamente bem. Ele tem uma capacidade de dar vida às ruas e às pessoas. Eu fiquei muito impressionada, por exemplo, com os tatuadores. Porque você imagina, os tatuadores eram moleques de 12 ou 13 anos, que saíam, 12, 13 anos, pirralhinhos. E eles saíam na rua com 3 agulhas e um pote de tinta e saíam cutucando as pessoas, quer marcar, e enchiam tanto as pessoas que as pessoas, numa certa altura, diziam, tá bom, faz. E assim, no meio da rua, naquelas condições de higiene que você bem pode imaginar, eles faziam tatuagem nas pessoas. Crianças de 12, 13 anos, imagina o resultado. Então, isso eu não me lembrava mais.
desse Eu não lembro detalhe. de nada, sabia que eu li há muito tempo o livro. Pois é, eu não me lembrava, eu me lembrava do espírito do livro, mas eu não me lembrava desses detalhes. Os vendedores de oração, né? Porque a pessoa precisa. A oração que a gente tem hoje, que a gente mais se lembra, é aquela de São Jorge, porque todo mundo recita aquilo, mas havia oração para tudo, para todos os santos, para santos que nem existiam. E você não tinha internet, então tudo que a internet faz hoje era feito por pessoas, por gente. Então é uma coisa fenomenal você ver o que era esse Rio de Janeiro. E o Simas ajuda muito até na coisa geográfica, porque o João do Rio faz referências, como, sei lá, Praia do Peixe. Eu não tenho a menor ideia onde é que era a Praia do Peixe. Praia do Peixe sumiu, foi aterrada lá na cidade. Sei lá, o bairro da Misericórdia, que era ali do lado, que também acabou, enfim. É maravilhoso. E eu recomendo a todas as pessoas, cariocas e não cariocas, que leiam, porque é uma leitura super interessante. Você tem uma janela para a vida do Rio de Janeiro. Quão bem escrito é, Cora? Muito bem. Muito bem. Ele não está naquela categoria de curiosidade antiga, não, sabe? Ele é realmente bem escrito e, sobretudo, ele é muito bem observado. Ele era um grande cronista. Ele pegava a alma do tempo, sabe? Ele tem uma coisa da época dele. Você lê e você vê uma pessoa falando com você. E me diz uma coisa, você tá com a biografia e você tá com o livro de crônicas. O que você acha que as pessoas deviam ler primeiro? Olha, uma coisa chama a outra, sabe? Porque Tá bom. eu comecei a ler as crônicas, eu recebi esses livros juntos. E eu peguei e digo, vou reler, tem tanto tempo que eu li isso, né? Eu, se não me engano, eu acho que o João do Rio foi leitura obrigatória na minha escola, sabe? É mesmo? Então, Não, eu li por conta própria já jornalista. Jovem não, jornalista, mas... eu tenho a impressão que ele foi leitor, porque é uma coisa que está perdida na minha memória muito, muito longe. E eu digo, meu Deus, preciso ler isso novamente. Comecei a ler, quero saber mais sobre esse camarada. E aí peguei e li simultaneamente a biografia. Essa biografia é excelente porque situa ele no tempo, situa ele entre as pessoas da época dele. Ele era um homem art nouveau, né? Ele era um decadentista, como o Proust ou como Oscar Wilde. Era homossexual também. Então, e foi um homem de um sucesso inacreditável. Depois acabou se desentendendo com muita gente, mas entrou para a Academia de Letras, e quando ele morreu, mais de 100 mil pessoas foram ao enterro dele. Caramba, uma Se você estrela. ter uma ideia de como ele foi popular no tempo dele. Ele foi dono de jornal, ele brigou com a política, com os políticos do tempo dele. Ele tinha uma visão muito adiantada da época dele, sabe? Ele achava que os trabalhadores tinham que ter um horário, que tinha que ter. Olha, não, tudo bem, tem que ter um horário máximo de horas trabalhadas, coisas que para nós são óbvias hoje, né? Que depois se instituíram. Tem que ter um período de dias por semana que as pessoas trabalhem, não pode ser assim, trabalhando 24 horas todo santo dia. Enfim, ele tinha umas posições muito evoluídas para aquela época. Porque ele prestava atenção nas pessoas, porque ele convivia com as pessoas, porque ele adorava a gente. Então, ele percebia o que movia as pessoas. E teve um caso com a Isadora Duncan. Que interessante. Teve. E teve mesmo. Não é porque isso depois... Ele era homossexual e, ainda assim, ele teve um caso, foi o grande amor da vida dele. Tem uma carta que ele escreveu para um amigo em que ele diz, olha, que amor avassalador, não sabia que o amor era assim, não sei o quê. Ela passou 15 dias no Rio, 3 semanas, sei lá, e eles ficaram juntos o tempo todo, e ele levou ela
na Floresta da Tijuca, para aquela cascatinha da Tijuca à noite, a luz da lua, todo esse tipo de cenário. E ele sabia ser uma pessoa muito cativante, obviamente ela também, né? Obviamente ela também. Que interessante. Não seria o primeiro caso no mundo. E, Não. olha, ótima biografia. A gente aprende muito sobre ele, sobre o Rio de Janeiro, sobre o Brasil, sobre a política do Brasil, sobre como se constituiu a nossa cidade, sabe? Você, claro, né? Você sabe, você já escreveu um livro sobre isso. Mas é muito interessante a gente ver como a própria coisa dele observar que as ruas nascem, que as ruas têm um começo. E eu nunca tinha pensado nisso, mas tem. As ruas não são uma coisa, um fenômeno da natureza. Então, um dia começam, tem uma coisa ali com capim, nasce, aparece uma casa ali perto, depois aparece outra casa, depois aparece uma terceira casa, daqui a pouco as pessoas estão reclamando do capim. Né? Porque, como é que essa rua é cheia de capim? Daqui a pouco alguém dá um nome àquele logradouro. Ah, que bacana. Né? Aí aparecem os ladrões, aí aparece a iluminação pública. Então, enfim, as ruas têm uma vida, né? Leituras muito bacanas, muito boas, todos os dois. Delícia. Delícia. Olha, a biografia é da edição Civilização Brasileira e o outro é da José Olímpio. Os dois selos são da Record, né? Super lançamentos. E aí eu não posso elogiar o suficiente essa edição do Simas, porque os comentários dele são preciosos, muito, muito bons. Ele é um especialista, e o Simas é um especialista nesse final do século XIX, início do século XX. Exatamente, é a época dele, justamente. Então, é uma dose dupla de João do Rio que é excelente, é um show de bola para a gente ler. Não são livros grandes, está vendo? São livros que você passa um fim de semana na companhia deles e não quer nem sair de casa, você fica lá no sofá lendo essa coisa deliciosa e pronto. Maravilha, Cora. Quinta-feira a gente tem assunto, hein? Meu filho. Espero que seja bom. Espero que a gente esteja com um grande sorriso nos lábios, eu e você. Eu também. Adorei discordar de você, embora no fundo a gente não discordasse. A gente nunca discorda tanto, né, Cora? Mas não seria engraçado a gente discordar uma vez assim? É civilizado. Até quinta, então. Tchau. Até quinta. Alguma coisa obviamente mudou no mundo. A gente sente isso. Tem um tipo de política diferente acontecendo. E nos últimos 10 anos, parece até que as pessoas enlouqueceram. A gente sabe que o que mudou é a maneira como nos relacionamos. Pela primeira vez na história da humanidade, não somos mais agrupados porque calha de nos conhecermos em algum lugar físico. Não mais. Agora é por um mecanismo que nos organiza por sermos parecidos uns com os outros. Estamos convivendo cada vez mais com gente que pensa igual, que tem os mesmos gostos, os mesmos interesses. Esse fenômeno tem muitas consequências. Os movimentos populistas autoritários são todos frutos do remapeamento das redes sociais. Quando estilhaça a geografia e entregamos aos algoritmos a missão de recriar a nossa rede social, quebramos também a possibilidade de fazermos acordos. Apostamos na fragmentação, na tribalização. Não nos reconhecemos mais como parte de um mesmo conjunto, como parte de um mesmo povo. Você quer entender o mundo que o algoritmo criou?